E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de partidas rápidas aqui pelo Lichess. Primeiramente para até chegar aos 2000 de rating, certo? No último vídeo eu achei que eu estava bem na partida, mas na verdade não era bem assim, né? Então, daqui para frente eu não vou falar muita coisa não. Eu vou deixar a partida desenrolar e quando for na análise a gente fala, né? Para eu não ficar muito errado, né? Então vamos lá, vamos puxar aqui a partidinha de 10 minutos e vamos ver o que nos aguarda. Carmes de brancas contra um carinha de 1900. Bom dia 4. Estamos cada vez mais próximos dos 2000, né? O E5, vamos de cavalo F3, só desenvolvendo. Cavalo C6, vamos de bispo B5, entrando na Rui Lopes, jogou com A6, vamos de bispo A4. Cavalo F6 e roque. Vamos ver se ele vai jogar a variante aberta ou vai jogar bispo E7. Jogou Steinitz. É uma variante meio incomum da Steinitz, na verdade. Eu vou jogar com C3, deixando ele tomar mesmo o peão em D4. Se ele tomar o peão em E4, ele tem dificuldades. Não tomou, vamos jogar torre E1, porque quando ele ameaça rocar, aí sim ele ameaça tomar o peão. E esse lance não é legal, vou explicar na análise por quê, tá? Vamos jogar D3. Esse lance que ele fez colocando o bispo dele cravando o meu cavalo não é legal, né? Como eu já disse. Ok, fez a expansão mais natural. Se eu jogar bispo B3, eu vou jogar cavalo A5. Então eu vou jogar bispo C2 direto. O cavalo A5 perder força. Se ele jogar D5, eu vou jogar dama E3, porque eu não quero trocar. Agora vamos de cavalo F1. Eu quero jogar H3 agora. Cavalo F4 não me assusta. F5 não me assusta. F5 ele tá perdendo uma peça? Não, não tá ainda. Mas vai ficar bem pior já na posição. Ele vai querer sacrificar isso? Se eu jogar H3, bispo toma, peão toma, cavalo toma cheque. Não, pessoal, não tem nada a ver. Eu posso jogar H3 aqui, né? Vamos lá. Se ele quiser sacrificar, parabéns. Ok, mas agora eu tenho um cavalo G3, que me gusta. Vou colocar o cavalo em G3, ameacei o bispo. E aí pode ser até que eu jogue no D4, né? Desestabilizando o cavalo dele. Na verdade, querendo desestabilizar o cavalo dele, né? Ameacei o bispo. Defendeu assim. E eu queria jogar um D4, mas tem que calcular. A4 também é uma possibilidade. Mas eu sinto que eu tô deixando passar alguma coisa. Talvez cavalo E2 mesmo. Cavalo E2, bispo G5 ele joga. Mas eu tomo, toma de dama. Não, não faz muito sentido. Cavalo H2 também é um lance pra jogar dama F3. Eu vou de cavalo H2, vai. Cavalo H2 parece ser um lance legal. É um lance temático. E eu quero colocar minha daminha F3. Pra poder ameaçar aquele cavalo e finalmente ele sair dali. Se ele jogar D5, eu jogo dama F3 igual. Ah, eu gostei do que eu fiz. Esse lance não parece legal não. Vamos de dama F3. Ele quer impedir que meu cavalo chegue em F5, mas em troca disso ele vai
É entregar o par de bispos, né? Eu vou tomar de peão, ameaçando o cavalo. E aí. F5 jogou. Não parece um lance legal. Se eu tomar, o que ele faz? Ele vai tomar meu cavalo? Eu posso tomar, eu tô ameaçando o cavalo, já, né? Ameaçando o bispo, ameaçando tudo aqui. Como é que ele defende? Essa. Não estou vendo defesa. A resposta é não defende, né? Eu tenho que tomar essa peça, né? Não tem possibilidade de eu não tomar essa peça. Eu vou tomar. Eu não vi esse lance. É, pessoal. Agora ficou triste pra gente, hein? Hum. Tem que tomar agora, né? Bom, mas. Na verdade, eu tô bem aqui, né? Bem naquelas, né? Não, tô muito bem. Essa troca dele não foi boa. Mas eu não vi que isso aqui era bom pra mim. Quer dizer, eu não sei se é bom pra mim. Pera aí, eu tô com duas torres que valem pela dama. Ele tá com um cavalo. Eu tô com dois bispos a mais. Ah, não. Não, na verdade não. Eu tô com duas por uma. É. Tá bom, tá bom. O cavalo dele tá bem limitado, então eu não preciso me preocupar. Eu vou simplesmente desenvolver minhas peças. Vou desenvolver meu bispo. Não sei pra onde o cavalo dele tá pulando. Ou eu prefiro bem mais a minha posição. Coloquem aí nos comentários qual posição vocês preferem. Vocês preferem estar de pretas ou de brancas aqui? Eu prefiro estar de brancas. Sinceramente falando. Vamos jogar assim, defendendo meu peão. Ele vai trazer a torre pra coluna, naturalmente. Eu vou lutar pela coluna também. Eu sinceramente prefiro bem mais a minha posição, porque a dama dele não tá fazendo grandes ameaças. O cavalo não tem muitas perspectivas. A torre dele vai ser. Ela vai ter que ceder para minhas duas torres, né? Porque eu vou pegar a coluna para mim. Ele tem problemas, tá? Aqui. Não tá tão simples a posição dele, né? Ok, ele evitou alguns cheques. Mas aí eu vou começar a remanejar minhas peças, né? Pra cima do rei dele. Eu vou trazer minha torre pra segunda coluna aberta, que parece interessante. Ele vai ter que fazer um bom rolê aqui para conseguir me enrolar nessa posição. E4 não é um lance legal para ele, definitivamente. Esse lance também não parece ser um lance legal. Hum, vamos lá, vamos calcular. Se eu jogar esse, ganhar só a dama. Não pode trocar, claro. Hum. Que posiçãozinha, hein? Vou ter que definir bem o meu plano. Lances como esse, pessoal, são criminosos. Você é preso em certos países se você fizer um lance como esse, certo? Ele tá ameaçando alguma coisa? Por via das dúvidas, eu vou jogar esse lance, ameaçando a torre. Ele tem que tomar cuidado de pra onde ele vai tirar essa torre, ok?
Se eu tomar aqui o peão, o que acontece? Se eu tomar, ele toma de torre. Eu tomo, ele toma aqui. Tô com uma peça a mais. Se eu tomar minha torre de dama, eu tomo de rei, tomo de cavalo, avanço, não tem cheque de cavalo. Então posso tomar esse peão. Só espero não estar levando golpe. Tá aí. Agora eu vou tomar o cavalo, minha ação da torre. Que isso? Ele tá levando mate ali, né? Hum, acho que eu tenho que voltar meu bispo, né, aqui. Não tô vendo a tua resposta. Pra defender minha torre, vai cair só outro bispo. Mas eu peguei o cavalo dele, né? Então tá meio que no 0 a 0, eu acho. Ele vai trocar as torres. Ok. Vou dar cheque. Vou pegar o peão. Aqui eu tô na vantagem, né? Mas o negócio é que eu tô sem tempo. Chequinho. Né, não tem nenhum cheque aqui. Eu sou meu cavalo. Avançar aqui. Que isso, meu jovem? Eu acho que ele tinha. Ele tava selecionado na dama e apertou em capturar, mas era com peão. Não, o Pix caiu na conta, né? Já sabe. Cara, mas a partida ela saiu muito do meu controle, né? Vamos ver como é que foi isso aqui. Não, a Rui Lopes chegou até aqui bem tranquila. Tá, vou fazer a análise e a gente vai ver como é que vai ser. Eu tô com vontade de jogar outra partida, sinceramente. Eu não gostei dessa. Eu acho que eu deveria ter feito alguma coisa aqui nesse cavalo F4. Talvez ter tomado mesmo. Mas aqui tava bem tranquilo ainda. Ah, eu levei um golpe, né? Era pra ter tomado o cavalo dele primeiro aqui. Hum. Não, aqui claramente eu tava ganho, né? Eu não vi. Ai, Jesus.
Posso tomar o cavalo, ele toma de peão, ameaça o bispo. Toma o cavalo, toma, toma, e eu não tô vendo ganho ainda. Caramba, hein? Vamos ver como é que foi a análise, né? A gente tirar as nossas conclusões. Então, pessoal, voltamos aqui para análise da nossa partida e vamos ver como é que a gente jogou, né, pessoal? A gente viu que eu acabei levando um golpe, entre aspas, né, pessoal? Porque parece que ele deu um golpe nele mesmo, né? O que aconteceu na partida passada comigo, agora aconteceu com o meu adversário, né? Porque eu fiquei melhor depois que ele me deu o golpe. Eu acredito que eu fiquei melhor, né? Mas tudo bem, vamos lá ver como é que foi a análise aqui. Eu joguei E4, ele jogou E5, segui com cavalo F3, cavalo em C6 e bispo B5. Aqui a gente entra nas linhas da Rui Lopes. Seguiu com A6, cavalete principal, bispo A4, cavalo F6 e roque. Seguiu com D6, né, transpondo para uma espécie de Steinitz. Joguei com C3, bispo em E7, eu fiz torre E1 e ele jogou bispo G4, que eu não acho um lance legal. Por quê? Porque a gente jogou com C3. E eu até falei para vocês que eu ia explicar isso aqui na análise. Por que não é interessante você jogar bispo G4 estando de pretas nessa posição quando seu adversário joga C3? Porque o que eu estou querendo dizer quando eu faço C3? Ou vou jogar D3 ou vou jogar D4. Independente de qual lance eu faça, vamos dizer que eu fiz D3. Aí, por exemplo, ele fez o roque. Qual é o meu plano aqui? O meu plano é jogar cavalo de BD2, cavalo F1, H3, bispo H5, cavalo G3, bispo G6, cavalo H4 para entrar na casa de F5, apoiada pelo outro cavalo. Esse é o plano básico das brancas. Porque quando as brancas conseguem infiltrar com um cavalo ali e depois trazer a dama para F3, o bispo para G5, vai começar um ataque bem poderoso ali, né? E aí as pretas vão ter que tomar muito cuidado para não perder a partida bem rápido assim, né? Então vamos lá, cavalo de BD2, por exemplo, aí joga um lance como B5, bispo B3, cavalo A5, bispo C2, C5. E aí imagino que H3 ou cavalo F1 deve ser o lance correto, né? Tanto H3 como cavalo F1 também pode ser jogável, tá? E aí, por exemplo, cavalo C6 voltando. Imagino que H3, bispo H5, que já não é um lance tão legal, porque permite o cavalo G3 entrando. E quando o bispo G6, aí cavalo H4 é muito legal. Porque eu vou invadir aqui com o cavalo, né? Antes eu não podia fazer isso porque ele tomava, não era tão interessante. Ainda é interessante, mas não é tanto, certo? Porque é mais legal que a gente plugue um cavalo aqui. Porque é difícil dele avançar o peão, né? Porque para ele avançar o peão, ele tem que tirar o bispo daí. E para ele tirar o bispo daí, ele vai ter que avançar esse peão. Só que tem um grande problema nisso, né? Por exemplo, quando ele avança o peão, tira o bispo e avança esse peão para pegar essa... Oh, meu Deus. Quando ele avança o peão para tirar o bispo, para depois avançar o peão para pegar essa casa, esse peão cai. Então é difícil ele fazer isso. É difícil ele dominar essa casa de F5. Então essa casa F5 é um tema muito explorado pro jogador de brancas, né? Na Rui Lopes, tanto na italiana também, certo? E é uma casa bem temática. Essa é cavalo H4 e, por exemplo, aqui as pretas devem tentar um contra-jogo com D5. É. Aí dama F3, cavalo F5 são lances aqui também bem normais. Eu jogaria dama F3 aqui. O computador fala que é um erro, mas é porque eu não quero trocar as damas, né? Tudo bem. Mas essa não é a ideia que eu queria mostrar para vocês. É a ideia, né, do bispo G4, mas o que você tem que guardar com você, né? Se você quiser esquecer tudo que eu falei, só lembre que quando as brancas jogam com C3, bispo G4 não é tão interessante, tá? Agora, quando as brancas jogam com cavalo C3, aí a ideia do bispo G4 é interessante. Por quê? Porque o meu cavalo ele não consegue chegar até ameaçar aquele bispo. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o bispo está em G4. Quando eu jogo cavalo E2 para fazer a mesma ideia de colocar o cavalo em G3, ameaçar o bispo, ele não ter essa casa porque o cavalo toma. Quando eu coloco o cavalo em E2, ele simplesmente toma meu cavalo, vai quebrar minha estrutura. Porque eu não posso mais tomar de dama, né? Porque tem um cavalo na frente. Então, isso aí é o que complica muito
Por isso que a ideia de bispo G4 cravando o cavalo é mais interessante quando eu jogo cavalo C3. Ao invés de C3, o bispo G4 perde a força, né? No caso, quando a gente faz o C3. Então, uma pequena diferença aí. Seguiu a partida com o bispo G4, segui com D3. Fez o roque, cavalo de BD2. Jogou o B5, joguei bispo C2 direto. E jogou o cavalo em H5, que é um lance estranho. Quer colocar o cavalo em F4, mas eu acho que não é o momento de fazer isso. Joguei cavalo F1, é melhor o H3, porque já forçava a decisão ali com o bispo, né? Tirava a cravada também. E ele jogou o cavalo F4 e o melhor era tomar o cavalo de bispo mesmo. O problema é que, eu tava pensando no caso, né? O problema é que se eu tomo e ele toma, meu cavalo fica muito sem perspectivas aqui. Ele fica espetado pelo peão. Mas eu poderia jogar H3 e cavalo H2, né? Se bem que seria bem fácil de resolver. Eu joguei H3, ele tirou o bispo e eu mandei um cavalo G3 ameaçando o bispo. Por quê? Porque eu tava querendo seguir as mesmas ideias, né? Pra tentar plugar o cavalo em F5. Ele tirou o bispo, que foi um erro, e era melhor tomar o cavalo de novo, né? Tudo bem. Ele jogou o bispo H4, que foi outro erro. Eu joguei dama F3, outro erro também, né? E aí ele jogou F5, que foi um erro, mais um erro, né? F5 enfraquece muito, né? Eu pensei que eu já ia ganhar um monte de material aqui, mas o computador não se impressiona muito. Eu tomei, ele voltou o cavalo, e eu tomei, era o melhor lance, tomar o bispo. Ele fez o melhor lance, eu tomei, tomou minha dama, e eu tô com 3 pontos de vantagem aqui. Ah, que eu perdi. Ah, podia tomar primeiro o peão com cheque, né? Antes de tomar a torre. É, faz sentido. Eu tomei, ele tomou. E eu tomei o bispo. Eu podia ter tomado de novo ali o peão, né? É porque eu tô olhando tão aqui pra perto do meu rei, né? O tabuleiro. Eu nem reparo na parte de cima ali, né? Pois é. Mas ainda assim eu tô com 3 pontos de vantagem. Ele tomou de cavalo. Eu desenvolvi minha peça conectando as torres. Era melhor cheque, mas tudo bem. Ele trouxe a dama, eu defendi, e aqui eu tô melhor nessa posição, né? Porque eu tô com um par de bispos. Eu tô 2 por 1 nessa posição. Por quê? Porque as minhas 2 torres valem pela dama dele, o cavalo vale pelo cavalo, e eu tô com 2 bispos contra uma torre, né? E aí ele tá com um peãozinho a mais, né? Então, materialmente falando, tá meio equilibrado, mas estrategicamente falando, pessoal, tô bem melhor. Por quê? Porque a dama dele não tem muitas perspectivas. A torre dele nunca vai poder brigar por colunas. Porque eu tenho 2 torres contra uma torre dele, né? E aí a dama dando um apoio não é tão interessante. E esse cavalo também não tem muitas perspectivas, né? Ele poderia tentar fazer uma volta aqui para melhorar o cavalo. Mas ele não fez isso. Ele preferiu trazer a torre para a coluna. Que faz sentido também, né? Joguei torre F1. Seguiu com D5 para evitar cheques desagradáveis, né? Joguei torre de A E1, seguiu dama F5 e eu joguei bispo em C5 ameaçando a torre. Porque eu imagino que iria jogar a torre F7, que leva cavalo E5, né? Ameaçar a dama e a torre. E a torre vai cair de graça, né? Porque o cavalo e a torre estão ameaçando. Aí ia perder todo o material dele, né? Então, mas ele tirou a torre para casa certa, né? E aí eu tomei em E5. Porque se toma de torre, eu tomo. Se tomar aqui, eu tô com peça a mais. E se toma de torre, eu tomo aqui. Tomar aqui embaixo, de novo peça a mais, né? Porque se ele inventar de dar cheque, eu volto à torre defendendo meu bispo, né? Aí não tô perdendo peça. E se ele tomar de cavalo, cai a dama, claro, né? Se tomar de dama, cai a dama, né? Isso aí. Ele tirou a dama, ameaçando esse cheque, que eu nem sonhei com esse cheque, né? Eu só vi a ideia de... Na verdade, eu nem sei qual foi a ideia. Ah, eu pensei nessa e nessa e tentar dar mate de algum jeito nele aqui, né? Porque eu ia tomar o cavalo ameaçando a torre ali, né? Mas eu não vi esse cheque. Eu tomei, que foi um erro, claro. Era melhor ter voltado o cavalo, ele deu cheque. E bispo F2 era realmente melhor, porque é o único lance que defende minha torre, né? Ele tomou, eu tomei e ele tomou meu bispo. Eu dei cheque, desceu com o rei, tomei o peão. Cheque de torre, rei sobe, tomei.
tomou e eu joguei C4. Então até aqui os lances estavam sendo bem legais. O que eu queria fazer, né? Eu tava doido pra jogar rei F3 e bispo C5 cheque, pra tentar atrás desse rei dando mate, né? Mas não deu, infelizmente. Tudo bem. E aqui o cidadão simplesmente entregou a dama, né, pessoal? E aí acabou abandonando. Então assim, vocês devem estar percebendo, pessoal, que é o seguinte, eu tô errando bem mais, né? Por exemplo, tudo bem que aquele golpe que ele aplicou fez com que ele perdesse a partida, né? Porque ele não conseguiu compensar a dama no tabuleiro contra as minhas peças menores que trabalharam bem mais, né? Então as minhas peças conseguiram jogar mais, ele não conseguiu compensar, certo? Mas vocês podem ver que eu tô errando bem mais. Por quê? Porque agora eu tô jogando com adversários que estão bem mais próximos do meu nível, né? Quanto mais próximo do seu nível, mais difíceis são as partidas, obviamente, né? Então acaba que eu cometo muitos erros. Então eu não vi esse golpe, né? Mas eu senti que você sente que não dá certo, né? Porque, por exemplo, quando chega, né, na posição. Deixa eu colocar. Eita, não, eu pulei demais. Deixa eu voltar aqui. Quando eu perco a dama. Quando eu chego na posição como essa, em que eu tô tomando o peão, ameaçando o cavalo, daí ameaçando 1 milhão de coisas na posição dele, você não vai imaginar que o cara vai ter algo milagroso, né? Porque não faz muito sentido, né? Ele tá jogando bem errado, né? Então não tem muito motivo pra tudo dar certo, assim, do nada pro cara, né? Então, eu sempre pensei, se der errado, eu vou ter algum tipo de jogo, né? Pra tentar empatar, enfim. Mas ele jogou esse lance e tomar o bispo é realmente o melhor. Mas eu não vi cavalo tomar H3. E por um momento eu achei que eu tava pior, né? Mas quando eu vi que ele tá tomando a minha dama de torre, aí quando eu vi que ele toma de torre, eu pensei, cara, mas eu vou tomar a torre dele. E eu vou ter 2 torres por uma dama. Ele vai trocar ali o bispo pelo cavalo. Eu vou ter cavalo contra cavalo e 2 bispos contra torre. E as minhas torres já jogam mais que a dama dele, certo? As 2 torres, pessoal, quando elas estão bem sincronizadas, elas jogam melhor do que uma dama. Porque, por exemplo, imagina que numa posição tem um peão fraco. Peão fraco. E esse peão fraco é defendido só pela dama. Se eu tenho 2 torres, eu simplesmente ameaço 2 vezes o peão. E não tem como a dama defender. Simples assim. Eu vou ganhar o peão. Então, se você conseguir sincronizar bem as 2 torres, elas jogam mais que uma dama, tá? É por isso que as 2 torres valem 10 pontos, cada uma valendo 5 pontos, e a dama ela vale 9 pontos. Antigamente a dama ela valia 10, né? Mas hoje em dia é considerado que ela vale 9 pontos, né? Na grande maioria da literatura. Por quê? Por que que colocaram ela como 9 pontos, né? Justamente pelo que eu falei. Porque as 2 torres sincronizadas jogam melhor do que ela. Então não faria muito sentido colocar a dama como 10 pontos, sendo que ela não vale 10 pontos como 2 torres, no caso, né? Tudo bem. Quando eu tomo a torre dele, aí eu percebo que eu tô um pouco melhor, né? Tudo bem que eu podia tomar o peão ali com cheque, mas acabou caindo a ficha só depois, né? Então, pessoal, sobre os erros, né? Que eu acabei começando o assunto e não terminei. Se acostumem, tá? Porque vai acontecer bem mais. Eu vou capivarar bem mais, porque agora eu tô enfrentando adversários que estão mais próximos do meu nível, tá? Então, faz parte. Então é isso aí, pessoal. Ah, esqueci de ver a análise, né? Vamos ver como é que foi. A precisão, no caso. Então, incrivelmente, a gente não ficou pior em nenhuma parte do jogo, né? A vantagem foi sempre das brancas. Mas teve muito capivarada aí no meio, né? Fizemos 5 lances de livre, ele fez 5. 14 dos melhores lances, ele fez 16. Fizemos 6 lances excelentes, ele fez 4. Fizemos 4 lances bons, ele fez 2. Fizemos uma imprecisão, ele fez 3. Tivemos 4 erros, ele teve 3. Nenhum erro grave pra gente, ele teve 1. E 0 chances desperdiçadas para os dois lados. Fizemos 92,5 de precisão, ele fez 87,3. Certo, pessoal? Então, mais uma partidinha para nossa série, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!